Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com o Bernardo. Todo mundo sabe que os nossos negócios são familiares. O Bernardo ele é meu irmão, mas mais que isso ele é o diretor técnico científico da Cury. Então o Bernardo é médico, ele é clínico, ele é oncologista e ele tem um foco muito grande em pesquisa, trabalha em pesquisas com a UFMG e tem esse lado acadêmico muito forte. No vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre padronização. Lembrando que sempre que a gente quer fazer um produto ter escala, um serviço ter escala, obviamente nós temos que padronizar para a gente manter a qualidade, né? Para a gente conseguir falar a mesma língua, assim como a gente vê aí nas grandes franquias. Exemplo, né? Você vai comer um McDonald's, independente do estado que você for comer no Brasil, tem aquela questão da mesma cor, do mesmo atendimento, do mesmo sabor. Então quando a gente fala em padronização, a gente está falando nisso. Vou passar a bola para o B, ele vai se apresentar rapidamente e aí nós vamos começar a discutir. Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo bater esse papo com o Neto e com vocês também sobre a importância da padronização no ensino. Porque é claro, igual ele citou muito bem, quando a gente vai comer o McDonald's, a gente vai numa franquia e nessa franquia, desde da entrada, desde da estrutura, existe o padrão até o próprio sanduíche. Então o que a gente faz, fazendo essa analogia, é justamente isso. A preocupação nossa é sempre em qualidade, o nosso principal foco é qualidade. Então a gente faz revisões periódicas de todos os conteúdos dos nossos cursos e começamos a desenvolver os nossos próprios materiais há alguns anos. E com o know-how que a gente vem aprimorando, a gente criou diversas técnicas para manter a qualidade do curso, seja ele sendo realizado aqui em Belo Horizonte, seja ele sendo realizado em São Paulo, ou até mesmo no interior de algum estado mais remoto. O nosso foco, então, é sempre manter o padrão de qualidade da Cury. Então, anualmente, a gente faz as revisões dos materiais, de todos os livros, de todos os cursos, cria novos produtos baseado no que a gente tem de melhor evidência. Nossa preocupação é muito grande com a evidência e com o método científico. Então, o método científico, né, ele vem para nos ajudar justamente a ter um foco e conseguir elencar quais são os principais pontos que a gente tem que atuar no ensino. E o ensino é algo dinâmico, vem mudando bastante. A gente com essa fase de pandemia, a gente percebeu isso, tiveram várias mudanças em diversos setores, na educação não foi diferente. O que a gente acredita é que houve uma aceleração de algumas fases, por exemplo, o ensino híbrido, o ensino digital, o que a gente chamava antes de ensino à distância, vem sim sendo reforçado e a gente percebeu que a gente consegue realmente manter um padrão de qualidade, mesmo em cursos presenciais, em cursos híbridos ou em cursos digitais, que a gente consegue cercar os pontos fundamentais e passar para o aluno toda a qualidade que a gente quer. Então, pessoal, só pegando um gancho para a gente não perder a linha de raciocínio, a gente já fez vídeos para trás, né, falando, por exemplo, de planejamento estratégico. E a gente falou, por exemplo, que o planejamento estratégico ele tem que entrar, tem que envolver todos os setores da empresa. O produto que a gente entrega, seja na Cury, seja no SimSafe, por exemplo, é serviço, né? E o serviço que a gente entrega é conteúdo, é ensino. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, o Bernardo deu o exemplo aí que anualmente a gente revê o produto que já está em uso e também os novos produtos, o que a gente vai trazer para o mercado, entra-se o setor técnico-científico. Então vamos supor que você é uma empresa de serviço, você deve fazer a mesma coisa. Se você for uma empresa de imobilizado, uma empresa de entrega de produto, um produto físico, por exemplo, você também tem que montar essa estrutura. Um ponto que é muito importante a gente lembrar é que sempre quando envolve planejamento estratégico, envolve tanto pesquisa de mercado quanto pesquisa interna, né, com o nosso grupo. Então, hoje, dentro da Cury, por exemplo, nós temos cerca de 450 médicos prestadores de serviço das mais diversas especialidades aí da área da medicina, que também a gente trata como cliente para a gente fazer desenvolvimento de produto. Então, a gente escuta o externo, mas a gente escuta também o público interno, que seria esse público dos nossos profissionais. E um ponto que é importante a gente discutir é que a padronização ela deve existir independente da especialidade ou do serviço que você está entregando. Então, por exemplo, a gente lida na área da saúde. Eu tenho formação em medicina, o Bernardo formação em medicina. Então, assim, é inerente que desde lá de trás, nós viemos, né, nosso pai também é médico,
que a gente venha com um foco maior na medicina, porque é aquilo, é o nosso meio, a gente foi criado nessa área. Mas a gente trata todas as outras áreas, todas as outras especialidades da saúde com o mesmo respeito. Então, por exemplo, vamos dar o caso aqui da enfermagem. Né? O médico sozinho não é ninguém, o enfermeiro sozinho não é ninguém, lembrar que é sempre uma equipe multidisciplinar. Então aqui dentro da Curen a gente tem a divisão de setores dentro da área técnico-científica, no qual existe a coordenação de enfermagem, existe a coordenação de medicina e todos estão ligados dentro da diretoria técnico-científica, onde o Bernardo ele faz ali a direção máxima. Então foi bom esse link que o Neto fez com outros serviços e outros produtos, que é muito importante no local onde você trabalha, que você consiga focar bem no que você faz. Então, no departamento nosso, que é o departamento técnico-científico, a gente conta com uma equipe muito bem estruturada para dar todo o suporte, tanto para os nossos professores, instrutores, para os acadêmicos que trabalham conosco, até mesmo para os nossos alunos. Então, como que a gente faz essas avaliações? Elas são feitas de diversas maneiras, através de indicadores. A gente precisa de métrica, né, Neto, para saber se o que a gente está fazendo está tendo resultado ou não. Então, isso começa lá atrás, primeiro com a pesquisa de mercado mesmo, se o que a gente vai entregar, o que a gente está se propondo a criar e com a maior qualidade possível, se faz sentido ou não, se é uma dor ou não do mercado. Depois disso a gente desenvolve o produto e passa por uma fase de piloto. Deixa eu só fazer um gancho, até que isso que ele está falando é muito importante, que o Bernardo falou. O negócio é o seguinte, todo produto que a gente vai desenvolver, a gente trata, entre aspas, como se fosse uma pequena empresa. Em que sentido? A gente tem que validar, a gente tem que avaliar se tem dor mesmo no mercado, né? Se esse produto ele vai tratar a dor de alguém, a gente tem que avaliar qual é o público, qual é a persona que a gente quer conversar, e a gente vai para campo mesmo, propriamente dito, para fazer essa validação em paralelo ali no início da produção do conteúdo, né? No nosso caso, como você sabe. Então, por exemplo, a gente quer desenvolver um curso na área da cardiologia. A gente acha que a gente tem um feeling muito bom, a gente acha que esse curso vai ter uma demanda bacana e tudo mais. Hoje a gente vai para o mercado, pesquisa, vê se tem mesmo, se é dessa forma que o consumidor ele quer a entrega do serviço, ou então, caso não seja, a gente vai fazendo ajustes ali no momento da construção para conseguir atender o público da forma que ele quer. Então, lembra daquela questão da gente fazer como se fosse um MVP, eu já fiz vídeo disso também, né, que é o mínimo produto viável. A gente faz tudo isso, a gente faz toda essa avaliação para que a gente não gaste hoje tanto tempo desenvolvendo um produto e no final das contas esse produto ele não tem saída. Ô Neto, mas sempre foi assim? Lógico que não, né? E isso são coisas também que a gente vai amadurecendo e que a gente vai aprendendo ao longo da jornada. Muitas vezes a gente já cometeu os erros aqui no início de desenvolver um produto só baseado no nosso feeling, só baseado na nossa ideia, na nossa visão de mercado, na nossa cabeça. Só que é aquilo, nem todo mundo pensa igual. Você pode ser um empreendedor, você pode ter assim, quase 100% de certeza que o que você quer desenvolver tem mercado para isso. Mas é bacana você ter a humildade, né, vamos dizer assim, de ir para o mercado e conversar com o seu cliente para que você desenvolva da forma correta. Às vezes o que é bom para você não é bom para os outros, às vezes, né, você tem que tentar tirar esse viés da sua visão, esse viés da sua opinião e tentar validar dentro do mercado. O que o Bernardo falou é muito importante, é justamente essa questão de ter métricas, né, da gente ter dados, da gente conseguir mensurar, da gente conseguir ver como todos os setores da empresa, o técnico-científico, o setor de serviço, de desenvolvimento de produto, ele não pode ser diferente. Então a gente tem que conseguir validar, esse produto ele está sendo aceito da forma correta, qual é o feedback que a gente está dando, o que a gente tem que manter desse serviço, o que a gente tem que trocar, porque as métricas elas servem tanto para balizar o que está correto quanto o que está errado. Quando a gente fala em métrica, a gente não fala só em correção de rota para reconstruir ou para reformular um serviço ou um produto que a gente está entregando. A gente tem que avaliar, através dessas métricas, o que a gente está fazendo bem feito, porque muitas das coisas vão ser bem feitas, e o que a gente tem que manter ou aprender, basear ali em cima disso. E é legal que isso que o Neto falou é um amadurecimento mesmo, é uma fase que a gente vem passando, mas lá atrás talvez não fosse assim. Então, mesma coisa no seu serviço, na sua empresa, a gente acaba criando estratégias e profissionalizando o que a gente vai criar. Então a gente traz inclusive o método científico para a própria pesquisa inicial nossa, a gente vê qual que é o tamanho da nossa amostragem, que vai ser representativo ou não de determinado público. Então, igual o Neto deu o exemplo, a gente tem um filho que vai criar um curso de cardiologia.
Então vamos atrás, vamos ver quantos profissionais a gente precisa perguntar, o que esse profissional espera, enfim. E não é errado se a gente cria um produto e lá na frente a gente perceba que podemos fazer algumas modificações que se adapte melhor ao mercado. Então a gente já fez isso, a gente faz isso constantemente e sempre pensando naquilo. As métricas, o NPS, enfim, a pesquisa inicial, ela sempre tem um objetivo, é qualidade. Manter uma qualidade e a gente vem conversando cada vez mais. Inclusive a gente fala que a qualidade nossa não é qualidade, a gente vem atrás de excelência. Então dá trabalho, sim, dá trabalho, mas para manter esse padrão, com essa grande equipe que a gente tem, de mais de 450 colaboradores médicos espalhados pelo Brasil, realmente a gente tem que ter uma métrica e tem que ter as fases, tanto do treinamento, do desenvolvimento, das pesquisas, bem sedimentada e bem claras para todo mundo. Eu vou dar um exemplo aqui, para a gente finalizar o vídeo, para não delongar demais. E é aquilo, a gente sempre traz um exemplo com o que a gente tem mais propriedade, então é com um negócio que a gente atua propriamente dito. E aí a gente precisa de você ter o bom senso aí da sua casa, de usar os exemplos que a gente está dando para tentar se adequar à forma que você trabalha, o seu empreendimento e por aí afora. Então olha só, imagina só, nós temos aqui mais, então, como a gente falou, algumas centenas de médicos, né? Vocês acreditam que esses médicos passaram pela mesma formação acadêmica lá atrás? Mesmo, alguns fizeram residência num estado, num serviço, outros residência médica em outro. Ou seja, pessoal, a gente tenta diminuir esse viés humano. A gente não pode ter o viés humano na hora que a gente vai entregar o produto lá na ponta. Se o aluno comprou um produto A aqui no estado de Minas ou um produto A no estado de Roraima, a gente tem que fazer com que a experiência desse aluno ela seja a mesma. Exato. E não é porque ele comprou aqui no Sudeste ou comprou no Norte ou no Nordeste que ele vai ter experiência diferente. A nossa ideia é que, independente de onde o nosso cliente esteja, que ele tenha a mesma experiência. Exato. E para ter a mesma experiência, nós temos que reduzir o viés humano. A gente tem que reduzir aquela experiência, por exemplo, profissional. A gente tem que reduzir, a gente tem que padronizar quais são as falas que o profissional ele tem que ter no curso ou não. Então, a gente tem que tentar tirar até aquele viés de experiência profissional. Aquele eu acho, na minha vida eu faço assim. A gente tem que puxar o seguinte, a gente tem até técnicas para abordar isso com o nosso cliente, que quando, por exemplo, um professor ele vai dar a opinião dele e não está baseada dentro dos protocolos que a empresa desenvolveu, baseado em outros protocolos que vêm de outras entidades médicas do mundo, sempre em evidência, sempre baseado em evidência, ele tem que deixar bem claro que aquilo é uma opinião dele, porque ele não pode sair ali falando a opinião dele como se fosse uma verdade absoluta, sem ter pesquisa por trás. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, poxa, como é que a gente faz isso? Aí tem várias padronizações. A gente desenvolve um produto A, por exemplo, a gente coloca dentro do desenvolvimento desse produto A quais são as dúvidas mais comuns, como que o instrutor deve instigar a turma, quais são as perguntas que ele deve jogar para a turma. Os pontos fundamentais que devem ser debatidos. Os pontos fundamentais que devem ser debatidos, qual é o momento de debater tal ponto. Se a turma, por exemplo, como lidar com os diferentes tipos de aluno, às vezes tem um cliente que ele é mais introspectivo, às vezes um cliente que é mais agitado, e as pessoas às vezes acham que o introspectivo ele é pior, e de forma alguma pode pensar assim. A gente tem alunos brilhantes que são mais quietos, e alunos que são muito agitados e que querem falar muito, e que são alunos mais fracos, vamos dizer assim. Então, nós passamos por um treinamento, por uma padronização de tudo, desde a abordagem inicial, desde como receber o aluno, desde como receber o cliente ali, até o momento de mandá-lo para casa. E aí, para isso, tem que ter as métricas. Beleza? Não vamos delongar então mais, o vídeo acho que está num tamanho bacana, e qualquer coisa, nós vamos estar sempre batendo papo junto. O Bernardo vai continuar com a gente aí em novos vídeos. Espero que você tenha gostado, e lembre, se você quer fazer escala, você tem que padronizar. Quer escalar, tem que padronizar. E, sem dúvida, sempre que a gente fala, a gente já está pensando aí de forma intrínseca na excelência. Qualidade é pouco, a gente está sempre buscando a excelência, a gente brinca aí. Então, Bernardo, obrigado. Isso aí. Tamo junto. Grande prazer, pessoal. Valeu. Lembra, foco e resiliência sempre. No próximo vídeo a gente continua metendo o pé na porta.